Louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelo privilégio de estarmos aqui hoje. E eu agradeço também a Deus por poder ministrar a palavra de Deus. E essa sequência aí de Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, estamos chegando no final da epístola e hoje a nossa última aula sobre 1 Coríntios 15. Semana que vem ainda teremos 1 Coríntios 16 e logo em seguida já anuncio aqui para vocês que começaremos um estudo sobre o catolicismo romano. O tema será catolicismo romano. Amém? Bom, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Tenho aqui em minhas mãos a versão Almeida, revista e atualizada. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Senhor Deus, bendito e eterno, Deus trino, te agradecemos, Senhor, por tão grande oportunidade que o Senhor nos dá de recebermos o alimento da Tua palavra. Também te agradeço pela oportunidade de ministrar aqui nesta noite. Eu peço que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro aos corações, que os corações sejam abertos pelo poder do Teu Espírito Santo e que o Senhor nos faça, Senhor, entendê-la e que sejamos convencidos dos nossos erros, dos nossos pecados e estejamos dispostos a mudar. Senhor, como resistimos, Senhor, a sermos mudados por Ti. Senhor, que a nossa resistência seja vencida pelo poder do Teu Espírito. Que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor a enviou aqui nesta noite. Senhor, nos dá entendimento destas coisas tão importantes para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós daremos prosseguimento com o nosso estudo da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Faltam apenas esse restante e o capítulo 16 para concluirmos mais uma carta. Irmãos, é um privilégio estarmos aqui. Olha, estudamos o livro de Gênesis inteiro
o livro de Daniel inteiro, o livro do Apocalipse inteiro, epístolas, Filipenses, Colossenses, epístola aos Efésios, Hebreus, tudo isso com exposição ao longo de anos. É um privilégio. Fizemos aqui a exposição dos profetas menores, a exposição do decálogo inteiro. Olha que privilégio, irmãos. Eu me sinto muito alegre de poder receber tamanho alimento da parte de Deus, né? É um privilégio estarmos aqui. Aproveite isso e não deixe escapar, né? E venha na escola bíblica também aprender sobre teologia bíblica da família. Estamos concluindo a teologia da família no livro de Cântico dos Cânticos. Olha que maravilha. E vamos entrar daqui a pouco no Novo Testamento também, dentro dessa sequência. Que Deus nos dê graça. E hoje vamos encerrar esse capítulo tão importante para nós, que é 1 Coríntios, que é o capítulo que fala da ressurreição. Na verdade, vamos assim dizer, um dos maiores tratados sobre a ressurreição. Tá? Vários textos bíblicos falam da ressurreição, vários. Evangelho segundo João, os evangelhos, até mesmo no Antigo Testamento. Porém, 1 Coríntios é um texto bem extenso que trata de vários aspectos em relação à ressurreição. Quando você tiver alguma dúvida sobre a ressurreição dos mortos, para você não ficar aí procurando, né? Vai logo em 1 Coríntios 15, que você vai encontrar um material vasto aí sobre a ressurreição. Bom, seguimos o seguinte roteiro. Antes, eu gostaria de repetir novamente, essa é a última oportunidade de lermos juntos, 1 Coríntios 15, 3 e 4, que é um resumo do Evangelho, vamos assim dizer, um credo antigo, uma confissão de fé antiga. Eu leio e vocês repetem, amém? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Bom, a nossa fé é alicerçada nas Escrituras, né? Os irmãos conhecem a confissão de fé, a nossa confissão, que realça, né, a importância das Escrituras como palavra de Deus. As Escrituras sagradas, ou seja, de Gênesis e Apocalipse, são a palavra de Deus, tá? Inspirada, a palavra de Deus inspirada, é a palavra de Deus inerrante, é a palavra de Deus infalível, é a palavra de Deus imutável, é a regra de fé e prática para todos nós, e não podemos ter um pingo de dúvida a respeito disso, tá? Todos os credos e confissões que os homens elaboraram ao longo da história, eles devem estar embasados nas Escrituras Sagradas. A igreja, durante todos os anos, né, ela subscreveu alguns credos, especialmente os 4 primeiros credos da igreja. Depois houve a corrupção pelo catolicismo, enfim, mas nós subscrevemos credos antigos também e, inclusive, algumas declarações de fé atuais, como a Declaração de Cambridge, outras mais atuais, a Confissão de Fé de Westminster. Nós também aceitamos vários pontos dessa confissão, como a Confissão de Fé Batista de 1689, né? Nós também admiramos muito, né, o que foi produzido ao longo da história da igreja, porém, somente a Bíblia é a palavra de Deus, ok, irmãos? Tudo isso deve ser analisado segundo as Escrituras, tá? Se um credo ou uma confissão de fé não está de acordo com as Escrituras, deve ser rejeitado. Assim como nós lemos aqui que o apóstolo Paulo baseia sua fé aonde? Nas Escrituras Sagradas. E especialmente aqui, no caso dele, no Antigo Testamento, né? Porque o cânon não havia sido encerrado ainda. Ok? Então, quando ele fala segundo as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, ele está se referindo a Taná, que é composta da Torá, que é a lei, os
Nefiins, tá? Os escritos e os profetas, tá? Ketuvins e Nefiins, profetas, os escritos e a lei. Tá? E toda a Escritura fala de Cristo, aponta para o Cristo que havia de vir, o Cristo que havia de morrer e aquele que ressuscitaria triunfante dentre os mortos. Ok? Então, esse é um exemplo de um credo antigo. Tá? Então, para que você não fique confuso, especialmente os visitantes, os novos convertidos, os novos membros, tá? Quero deixar bem claro isso. Tá? A Semente da Vida, Igreja Reformada, Semente da Vida, ela tem as Escrituras como a única regra de fé e prática. Não é a Confissão de Agostinho, não são as institutas da religião cristã, não são os escritos de Lutero, é as Escrituras Sagradas. Algum pai da igreja escreveu algo? Está de acordo com a Escritura? Ótimo, ok, muito bom. Tá? Não está de acordo com a Escritura? Então, não aceitamos. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Posto isso, vamos continuar com o nosso estudo de 1 Coríntios 15. Tá? Estamos seguindo o seguinte roteiro, dividimos o estudo em 4 partes. A primeira parte foi 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 11. Falamos da cruz e da ressurreição como o âmago, o centro do Evangelho. Tá? Evangelho sem cruz não é Evangelho. Evangelho sem ressurreição não é Evangelho. Ok? O Evangelho fala de um Deus que se fez homem, que morreu na cruz por mim, ressuscitou o terceiro dia e voltará. Ele está vivo. Tá? A mensagem completa do Evangelho deve incluir isso. E, por fim, o convite ao arrependimento e também à fé. Ok? Como o homem é salvo? Se ele se arrepender e crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É através da pregação do Evangelho. Porém, essa pregação, ela é revestida com o poder do Espírito Santo. É Ele quem chama, é Ele quem atrai, é Ele quem salva, é Ele quem regenera. A obra da salvação é única e exclusiva de Deus. É uma obra sinergística, ou seja, é Deus que opera no coração de pedra. Ou algum de nós éramos bonzinhos o suficiente para estarmos aqui salvos? Nenhum de nós. Tá? Ninguém viria espontaneamente a Cristo se o Espírito não o trouxer. Amém? Todos concordam? Amém? Amém, né, irmãos? Lógico, só pode ser assim, né? Porque as Escrituras dizem isso. Não é Lutero que diz isso, tá? Não é John Huss que fala isso, não é Calvino que fala isso, não é Totzer que fala isso, não é John Piper que fala isso. É a Bíblia que diz isso, ok? De Gênesis a Apocalipse, nós vemos que a salvação é uma obra de Deus. Bom, posto isso, Paulo diz que o Evangelho não é uma novidade, ele é algo que está previsto nas Escrituras, que esse Cristo ressurreto foi visto por ele, foi visto por mais de 500 irmãos, tá? E depois, a segunda parte, na nossa segunda aula, nós vimos que a ressurreição, ela tem implicações, e dividimos a aula em 2 partes, né? As consequências de negar a ressurreição e a ressurreição de Cristo resulta na nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, nós não ressuscitaremos. Uma coisa está ligada com a outra, ok? Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, somos os mais infelizes e miseráveis dos homens, tá? E mentirosos, porque dizemos que Cristo ressuscitou, e se não há ressurreição dos mortos, então é incoerente. Cristo não teria ressuscitado, ok? Falamos muito sobre isso e fomos para a terceira parte que nós estudamos na última aula. Como será o corpo da ressurreição? Pode haver aqueles que questionam, tudo bem, entendi, haverá ressurreição, mas como pode isso? Como vai ser o corpo da ressurreição? E nós vimos aqui que existe o corpo mortal e o corpo espiritual. Existe o corpo celeste, os corpos celestes e os corpos terrestres. Paulo usa a figura de Adão. O primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão, Cristo, espírito que dá vida, espírito vivificante.
E agora vamos concluir com a quarta parte da nossa aula, falando sobre a ressurreição e a vitória sobre a morte. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 58, e eu vou dividir essa aula em duas partes também. 1 Coríntios 15, 50 a 57, tá? Que fala sobre a necessidade da glorificação. Nós falamos muito sobre o arrependimento, sobre a fé, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição, e hoje vamos ver que há uma necessidade de sermos glorificados. O que é a glorificação? É a transformação deste corpo mortal, corruptível, sujeito à morte, em ser revestido pela imortalidade, pela incorrupção, pelo um corpo adaptado à eternidade. Veja bem, quando falamos revestido, estamos falando deste mesmo corpo, ok? Não é uma outra pessoa, não é uma outra alma, não é um outro ser humano, é o Rafael mesmo. É esse corpo que é revestido, ele é transformado, ele é glorificado em um corpo incorruptível, é um corpo imortal, ok? Nós vimos isso no corpo da ressurreição, né? Então nós vamos falar sobre a necessidade da glorificação e depois a ressurreição como um incentivo à perseverança, tá? Quando nós olhamos para a promessa da glorificação e da ressurreição, nós somos impulsionados à perseverança, tá? Não é o oposto, tá bom? Como assim? Nós não perseveramos para conseguirmos ser glorificados. Não, porque nós seremos glorificados, nós perseveramos. A ordem dos fatores aqui alteram bastante o produto. É diferente da matemática, né? Na matemática, a ordem dos fatores não alteram o produto, mas na ressurreição, na glorificação, na certeza da salvação, altere muito. Existem crentes que pensam na salvação da seguinte forma: como se fosse uma corrida, e muitas vezes a salvação é comparada a uma corrida, mas como se lá no final tivesse a linha de chegada, tá? E eu tivesse que me esforçar ao máximo, tá? Para que lá no fim, se eu conseguir cruzar a linha, eu serei salvo. Se eu não conseguir, né, com as minhas forças, né, com as minhas tentativas de chegar lá, já era, eu estou perdido. Outros vê a salvação, e quando eu digo outros, é porque essa é a forma correta de você ver a salvação, é que a salvação, ela já foi garantida aqui atrás. E por isso, eu corro de forma perseverante até o fim. Então, eu persevero porque eu sou salvo, e não eu persevero para ser salvo. É que nem a questão do pecado. Você peca porque é pecador, ou você é pecador porque peca? E agora, hein? Não vale os universitários. Vamos lá. Não vale o pessoal do discipulado, que está bem fresquinho, eles estão afiados aí, né? Você peca porque é pecador, ou você é pecador porque peca? Oi? Isso, as mulheres ali arrebentaram ali, olha, nós pecamos porque somos pecadores, porque nós nascemos com a semente do pecado e a corrupção total do nosso ser, nós vamos pecar. É isso que se espera do ser humano, o pecado, entendeu? Ele está preso ao pecado. Então você peca porque você é pecador, e não você é pecador porque peca. Você não se torna pecador só depois que comete um ou outro pecado, não, você nasce pecador, e porque você nasce pecador,
você vai fazer o quê? Pecar. É isso aí, ok? Isso tem tudo a ver com o que nós vamos estudar, porque nós estamos mais presos ao pecado do que nós podemos imaginar. Paulo falou sobre essa analogia de Adão e Cristo, lá na aula anterior nós vimos isso. Assim como todos morreram em Adão, todos ressuscitam em Cristo. Adão era o representante da raça, então toda a humanidade estava em Adão. Quando ele pecou, toda a humanidade pecou em Adão. Então nós nascemos com o pecado de Adão, com o pecado original, com a semente do pecado. Entenderam isso? Mas em Cristo nós somos regenerados. Em Cristo nós somos transformados. Em Cristo nós somos salvos. Ele é o nosso representante dessa criação, vamos assim dizer, restaurada, tá? Renovada, regenerada. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Não tem escolha, tá? Não, eu quero estar... Não, ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ok? No sentido de, ou você permanece debaixo da ira, com os seus pecados, ou você crê no que Cristo fez por você. Existem muitas coisas para explicar sobre o Evangelho, né? Muitas pessoas chegam à igreja, infelizmente, sem conhecer nem o Evangelho. Acham que conhecem o Evangelho. Mas se você pedir para explicar a doutrina do Evangelho, muitas pessoas não sabem explicar, infelizmente. Se você pegar um muçulmano, explica aí a doutrina do islamismo, ele vai explicar. É por isso, por isso, eu creio por isso, e vai dar os argumentos, e ele conhece o Alcorão de ponta a ponta. Mas se você perguntar a um cristão se ele conhece toda a doutrina cristã, e se ele consegue explicar toda a doutrina, infelizmente, muitos nem leram a Bíblia inteira. Amém? Bom, então nosso assunto hoje é esse: a ressurreição e a vitória sobre a morte. Paulo começa o capítulo 50, 15, versículo 50, que é a nossa perícope, ou seja, nosso texto de hoje, nosso parágrafo, diz o seguinte: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, depois de explicar tudo sobre a ressurreição, Paulo vai dizer o seguinte: por que ele explicou aquilo tudo? Aqui chega o ápice. Isto afirma o quê? Que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, nós, com este corpo corruptível, veja bem, quero abrir um parênteses aqui, tá? Não há nada de mal em si apenas no corpo, tá? Não é o corpo que é ruim e a alma é boa, ou a alma é ruim e o corpo é... Não existe isso, tá? É que esse corpo, por causa dos efeitos do pecado, ele tornou-se corruptível. Ele vai degradar, ele vai degenerar, ele vai morrer biologicamente. Se você não morrer de acidente e não morrer de doença, você vai morrer de velhice. E o que é a velhice? Senão a falência múltipla dos órgãos. O que é a velhice? É o desgaste dos seus olhos, da sua voz, dos seus músculos, a sarcopenia, é a artrose, é o esquecimento, a demência por idade. Isso são doenças que eu estou falando aqui, normais da velhice, que vão culminar com o quê? Com a morte. Então esse corpo, ele é um corpo corruptível por causa dos efeitos do pecado nele. Assim como o ser humano todo foi atingido pelo pecado, a sua personalidade foi atingida em totalidade pelo pecado, ou seja, a sua capacidade cognitiva, a sua vontade ou volição,
a sua afeição, ou seja, aquilo que ele ama. Todas as áreas da vida do homem foram afetadas pelo pecado. Seu intelecto, sua vontade, desejo, né? Volição, vamos chamar de desejo, fica mais fácil, e a sua afeição, seus amores, aquilo que ele ama, como ele ama, tudo distorcido. Então, tudo isso foi afetado pelo pecado. Eu falei a nível de alma, mas a nível de corpo. O corpo é afetado biologicamente, morfologicamente, fisiologicamente. Ele sofre o peso do pecado. Por isso que Paulo diz que este corpo, ele não pode herdar o reino de Deus. Porque ele vai degradar, ele vai morrer, ele vai se desfazer por causa do castigo do pecado. E ele diz também, nem a corrupção herdar a incorrupção. Agora ficou mais claro, aquilo que se corrompe não pode herdar aquilo que é incorruptível, ou seja, que não se desfaz, que não se corrompe. No céu não entra doente, no céu não entra capenga, no céu não entra baixinho. Não, aí não. Vai ficar todo mundo do meu tamanho, não sei. Mas, irmãos, no céu não entra corrupção, porque no céu não entra o pecado. Simples assim. Anjos caídos não estão no céu, por quê? Porque eles se corromperam. Somente os anjos do Senhor ficarão eternamente gozando da presença do Senhor. E esse corpo, com os efeitos do pecado nele, não pode entrar no céu. Então é necessário que esse corpo se revista da incorruptibilidade. Imagine uma roupa, quando você veste uma roupa. Então, esse mesmo corpo que você tem hoje, que vai ser enterrado, vai se degradar, decompor, vai entrar em putrefação, esse corpo levantará glorioso, sem os efeitos mais do pecado. Então, a corrupção não herda a incorrupção. E eu abro aqui até outro parênteses. Recentemente, eu falo recentemente, porque muitas doutrinas católicas foram acrescentadas a partir do Concílio de Trento, e outras até bem recentes. E uma doutrina bem recente, né, é que Maria, ela foi para o céu em corpo e alma. Foi elevada ao céu e coroada, pasmem, irmãos, como rainha do céu. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa claro, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A corrupção não pode ver a incorrupção, não pode estar onde é incorruptível. E aí Paulo prossegue, como vai ser isso então? Nós vimos como vai ser o corpo glorioso, mas agora ele vai dizer como acontecerá esse processo. Ele diz, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Primeiro mistério, tá? Nem todo crente, tá, Thalita? Nem todo crente vai morrer. Quando Jesus vier, alguns crentes estarão vivos, outros estarão mortos. Por isso que ele diz, nem todos dormiremos. E por que a morte aqui é comparada com sono? Não é que você fica lá no céu, quando morre, assim, ó. Acorda aí. Hã? Não. As almas, eu acho que tem gente que ronca assim aqui. Tem gente rindo aí, tem mulheres que estão rindo. Mas, meus irmãos, veja bem,
A doutrina do som da alma adventista, hoje eu já apontei o canhão para o catolicismo, apontei o canhão agora para o adventismo, que eles creem que a alma fica dormindo lá, o sono da alma. Não, irmãos, as almas estão conscientes ainda hoje, elas estão conscientes. Porém, tá, irmãos, a morte é comparada com o sono porque a metáfora quer dizer que ela é algo temporário. Assim como você dorme e acorda, o crente levantará. É isso que ele quer dizer. Você vai ressuscitar. Não é algo definitivo para você a morte, mas é como um sono. E ele diz que nem todos dormiremos, ou seja, nem todos os crentes estarão mortos quando Jesus vier. A morte é resultado do pecado e todo ser humano terá que passar por ela caso Jesus não venha antes. Tá? Se Jesus viesse agora, escaparíamos da morte, né? Mas nós não sabemos. Agora, o que Paulo diz, nem todos dormiremos. Quem vai estar vivo? Não sei. Quem são os crentes que estarão aqui na vinda do Senhor? Não sei. Não sei se vai ser minha geração, não sei se vai ser a próxima geração, a dos meus netos ou dos bisnetos, mas tem uma coisa que é certa aqui, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, primeiro ponto sobre a glorificação é que, na vinda de Cristo, naquele dia, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Lembra que ele disse, a carne e o sangue não podem entrar no céu, a corrupção não pode ver a incorrupção, então todos temos que ser transformados. Tá? Primeiro ponto. Vocês entenderam, amém? Quem estiver morto, ressuscita num corpo glorioso. Quem estiver vivo, é transformado. Oh, maravilha, né? E ele continua explicando, versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, como é que vai ser isso? No momento, num abrir e fechar de olhos, fração de segundo. Fecha o olho, abre o olho, aconteceu. Como é que vai ser? Vai doer? Vai vir um anjo com uma roupa, irmãos, num abrir e fechar de olhos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. E aqui eu quero até fazer uma observação, tá? Não confundir a última trombeta com a trombeta lá no Apocalipse, tá bom? Por quê? Porque a trombeta lá no Apocalipse é outra. Lá no livro do Apocalipse, nós temos 7 trombetas. Que trombetas são aquelas? As trombetas do juízo, certo? Como é que acontece lá no Apocalipse? Nós temos a sequência dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Tá? As 7 trombetas estão entre os 7 selos e as 7 taças. Tá bom? A primeira trombeta, ela toca depois do 7º selo. O 7º selo se abre e toca a primeira trombeta. Aí toca a segunda, toca a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Quando toca a 7ª trombeta, vem o anjo e derrama a primeira taça. Segunda taça, terceira taça, quarta taça, quinta, sexta e 7ª. Tá? Então, aquelas trombetas no Apocalipse são as trombetas do juízo. Não tem nada naquelas trombetas que esteja ligado ao arrebatamento. Por quê? Porque quando as trombetas vão soando, os anjos são enviados para executar juízo. A terra é ferida com pragas, com coisas terríveis. Então, são trombetas de juízo. A trombeta aqui em 1 Coríntios 15 é a trombeta da ressurreição. O
toque de recolher. Quem é milico aqui, levanta a mão. Então quem é militar sabe que quando toca o toque de reunir, o que acontece? Os militares todos se reúnem. Se tocar rápido, tem o de acelerado, é rápido. Não é isso, John? É isso aí. Se der um toque, quando é aluno era assim, né? É a primeira série. Se der 2 toques, é a segunda série. 3 toques, terceira série. Tem o toque do coronel, o toque do brigadeiro, tá? E tem o toque de reunir. Tá? Quando nós olhamos as festas judaicas no Antigo Testamento, elas têm uma ordem que não estão ali à toa. Nós temos lá a festa da Páscoa, tá? Temos a festa do Pentecostes, temos a festa do tabernáculo, a festa das trombetas. O que acontece ali? Páscoa, Cristo morre. Pentecostes, descida do Espírito. Tabernáculo, peregrinação. Pum, trombeta, reunir para partir. Sempre assim, reunir para partir. A trombeta soará, conforme 1 Tessalonicenses, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 em diante, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então você vê que essa trombeta aqui é a mesma que está ali em Tessalonicenses. O Senhor dará ordem, o mesmo Senhor dará ordem, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que virá, ele dá a ordem, ele é o rei. Tá? Ouvida a voz do arcanjo, a voz de comando, toca a trombeta e todos se reúnem para partir e se encontrar com o Senhor nos ares. Onde é esse encontro? Nos ares. É igual no quartel. Você está lá, o corneteiro toca, mas não é ele o comandante. O comandante geral dá a ordem para que comece a cerimônia. Aí vem o comandante da tropa, sabendo da ordem, diz para o corneteiro: toca o reunir. E o corneteiro toca. É a mesma coisa. Dada a voz de comando, ouvida a voz do arcanjo, toca a trombeta e os mortos ressuscitam. Louvado seja o Senhor. Que gloriosa esperança! Que gloriosa esperança nós temos em Cristo! Que ainda que este corpo, ele venha se desfazer e venha sucumbir com a velhice, com a doença e com o pecado, este corpo corruptível, um dia ele será revestido de imortalidade. Ele será revestido de incorruptibilidade. E estaremos sempre com o Senhor. Então, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, Paulo continua: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Por quê?
Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. É necessário, a glorificação é necessária. É necessário que este corpo se revista da incorruptibilidade e da imortalidade, para que seja aniquilado de vez o efeito do pecado. Tem pessoas que falam assim, porque enquanto eu estou nesse corpo, né, o meu corpo me leva a pecar. Não, mas peraí, não é o corpo que vai você pecar, não é? É o pecado que reside em você, não só no seu corpo, mas no seu pensamento, na sua vontade, na sua afeição, na sua alma. Porque o ser humano, irmãos, tem coisas da teologia que são importantes. A doutrina, por exemplo, da parte material do homem, da parte material, né? Mas às vezes elas confundem um pouco, né? Que as pessoas começam a fazer uma dicotomia tão severa entre corpo, alma, corpo, alma, espírito, né? Não sei. Mas, na verdade, o ser humano é um ser único. Não existe um homem sem alma. E não existe um homem sem corpo. As almas que estão no paraíso, elas estão aguardando a ressurreição, sabe por quê? Porque está faltando algo. Porque elas estão na presença de Deus, estão na presença de Cristo, estão no lugar de descanso, mas por que é necessário ainda a ressurreição? Porque um ser humano que não tem corpo ainda é um ser humano incompleto, não é um ser humano. Deus fez o homem e colocou nele a parte imaterial, que ele soprou no homem a vida, mas também deu ao homem a parte que veio da terra. Então o homem, para ser completo, ele tem que ter a alma e tem que ter o corpo. Por isso que haverá ressurreição. Só que esse corpo tem que ser revestido. Ele está contaminado pelo pecado. A alma também sofreu com o pecado, porém a alma não morre, mas o corpo morre. Então esse corpo ressuscitará. Os irmãos estão entendendo? Tem algo difícil aqui? Pode perguntar, irmãos. Então vamos avançar, ó. E Paulo diz, versículo 54, nós vimos que a ressurreição, ou seja, a glorificação, é necessária. Versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, a vitória final, total, plena, completa sobre a morte, acontecerá quando? Na glorificação. Certa vez, eu orando, falava, Senhor, por que eu sou tão falho, né? Por que quando a gente entrega a vida a Cristo, não é resolvido todos os problemas de uma vez por todas? Tem um ditado no mundo que diz assim, ó, quanto mais reza, o que acontece? Mais assombração aparece. Vocês todos eram assim, né? Acreditavam nessas coisas. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Mas eu vou dizer uma coisa, ele tem um fundo de verdade. Quanto mais eu oro, e quanto mais eu jejuo, e quanto mais eu leio a palavra e me exponho a ela, mais aparece a assombração do meu pecado. Mais eu vejo que eu sou pecador, mais eu vejo que eu sou falho, mais eu vejo que eu sou, que eu deixo a desejar com o meu Deus, mais eu vejo isso. Tá? Quanto mais eu oro, mais eu vejo quanto eu preciso de Deus. Então a resposta, por que isso tudo não se resolve logo? Porque isso me faz dependente de Deus. Porque isso tudo me faz ver o resultado do pecado, não só em mim, mas na humanidade inteira, me faz ver o quanto Cristo precisou pagar um alto preço, o quanto Ele deu a vida por mim, o quanto foi difícil, né? A cruz, o quanto ela foi dura,
o quanto ela foi terrível, a ira de Deus sobre o filho dele. Isso tudo era para vir sobre mim. E quando eu vejo como o pecado tenta se levantar a cada dia no meu ser, eu entendo o quanto eu preciso e dependo de Deus. Tá? Isso me aproxima mais ainda do meu Senhor. Então, quando isso que é corruptível for revestido da incorruptibilidade, o que é mortal for revestido da imortalidade, aí solucionou. Tragada foi a morte na vitória. Do que nós nos livramos? Do corpo? Não, o corpo vai continuar, ele vai ser revestido. Nós nos livramos do efeito do pecado, que judiou do meu corpo, que judiou da minha alma, que judiou do meu ser. Então, quando nós formos glorificados, todo o efeito da morte terá sido revertido definitivamente, Pamela, de uma vez por todas. Você não terá mais dor, não terá que usar mais remédio, tá, João? Você ficará com o corpo revestido e livre de todo efeito do pecado. Tragada foi a morte na vitória. A vitória de quem? De Cristo, que nos concedeu a vitória. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E Paulo agora vai usar uma figura de linguagem. Ele vai personificar a alma, a morte, como se ela fosse uma entidade viva. É uma figura de linguagem que ele vai usar aqui. E, na verdade, ele está zombando aqui da morte. Ele está zombando da morte, dizendo: onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê a tua vitória, morte? Porque, irmãos, desde Adão, Paulo diz em Romanos que a morte reinou sobre a humanidade, mesmo antes da lei. Por causa do pecado, a morte reinou. Repare há quantos anos a morte tem reinado. Volte antes de Cristo. Volte depois de Cristo. 2025 anos. Quanto tempo? Nós sabemos que temos vitória sobre a morte, mas ela não se concretizou definitivamente. Muitos dos nossos irmãos estão dormindo, foram sepultados. Minha mãe está sepultada. Muitos estão sepultados. Mas eis que Cristo, vitorioso, Rei da glória, Ele trouxe a vitória desde a cruz para aqueles que estão nele. A morte não terá mais domínio, e há uma certeza, a certeza da glorificação, a certeza da ressurreição, a certeza da vitória sobre a nossa vida. Tragada foi a morte na vitória, e Paulo desafia a morte: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Alguém pode arriscar? O que é aguilhão? Oi? Imagine, vamos trazer para hoje, os dias de hoje. João, ele foi carroceiro muitos anos, né, tinha cavalo. Você usou espora alguma vez? Não, né? E o que é espora? Bate assim no cavalo para ele andar, né? Machuca o cavalo, assim, pá, aí o cavalo anda. O que é o aguilhão? O aguilhão é um instrumento pontiagudo que servia para ferir o animal para ele andar. Ah, então você quer que o boi ande, você quer que o cavalo ande, você pegava aquele instrumento e feria ele, né? É como o cowboy que usa uma espora e bate assim do lado do cavalo para ele andar, tá? E o que acontece? Quanto mais o animal resistia, mais ele ia ser espetado. O aguilhão, literalmente, é ferrão. Isso nos leva à ferroada dos animais, né? A ferroada da abelha, a ferroada do escorpião, animais que têm ferrão que dói, né? Então, aquele ferrão pontiagudo era para fazer o animal andar. Era o aguilhão.
E quanto mais o animal resistia, mais ele era furado. Só que o aguilhão, baseado nisso, tá, ele passou a ser usado também como um instrumento para deter presos. Como a algema, né, que quanto mais você se mexe, mais ela aperta o seu pulso, ou a coleira que pega na boca de um pitbull, né? E quanto mais ele mexe, aquela coleira cheia de espetos, né? Que entra pela boca, passa no pescoço e vai apertando. Quando o animal tenta resistir, você puxa, né? Então, os soldados e os carrascos usavam aguilhões para conter os presos, tá? Então, quando ele tentava se desvincular, ele era apertado, ele era ferroado. E aí ele era obrigado a parar, ele não tinha como sair, não tinha como se soltar, não tinha como se livrar. Quando ele era preso em aguilhões, ele tinha que ficar ali quieto e não tinha como resistir, não tinha como sair. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, o aguilhão da morte é o pecado, tá? O que ele está querendo dizer com isso? O que faz o homem ficar preso à morte é o quê? Hein? O pecado. O que prende o homem à morte é o pecado. Não adianta você, eu vou fugir da morte, eu vou tentar escapar da morte. Não, porque o que prende você à morte é o pecado. Desde Adão, o aguilhão da morte é o pecado. Tá? E quando você tenta escapar desse aguilhão, você afunda mais na morte. E como você tenta escapar? Quando você faz força. Quando você faz força para tentar se salvar. Quando você, em outras palavras, acha que pode salvar a si próprio, que pode ir para o céu com o seu esforço, se livrando da morte eterna e da morte e suas consequências neste mundo e no porvir. Quando o ser humano cria suas religiões, quando o ser humano cria a sua forma de fugir do aguilhão da morte, mais ele é ferroado, mais ele peca, mais ele perece e mais ele fica preso à morte. Adão tentou dar o seu jeito com a sua roupinha ridícula lá no paraíso, mas não resolveu. Quanto mais o ser humano inventa as suas religiões, a sua forma de fugir da morte, mais ele fica preso à morte. É uma obsessão de muitos, até cientistas tentam congelar o corpo para se livrar da morte. Que tolice! Terão uma dura surpresa, porque experimentarão a morte terrível eterna. Somente Deus pode arrebentar este aguilhão. E quem arrebenta este aguilhão é Cristo, o libertador, o salvador. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Cristo pode nos libertar da morte e do inferno. Só Ele tem a chave da morte, não é isso que está escrito em Apocalipse? Eu tenho a chave da morte e do inferno. Somente Cristo acabou com o reinado da morte. Ele venceu a morte com a morte. Tem até um livro, né? A morte da morte pela morte de cruz de Cristo. Cristo venceu a morte justamente com a sua morte. É como a serpente que pica a pessoa para a morte e alguém vai lá e tira o veneno dela e injeta na pessoa com anticorpo para livrar da morte, com o próprio veneno da serpente. Eis a figura da serpente no deserto. Cristo, com a sua morte, ele venceu a morte. Ele torna incorruptível aquilo que estava corruptível pelo pecado. É isso que Paulo está falando. Tragada foi a morte na vitória. Onde está o teu aguilhão? Por quê? Porque se você acaba com o pecado, você acaba com o quê? Com a morte. O aguilhão do pecado o aguilhão da morte é o pecado.
O que prendia você à morte? É o pecado. Cristo venceu o pecado, então ele venceu a morte. Só que surge aqui um outro elemento, aqui no texto, que Paulo realça aqui em 56, o aguilhão da morte é o pecado, mas ele diz que a força do pecado é a lei. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que quando você tenta lutar contra o pecado, com as suas forças, você vai sendo mais ferido, não é? Mas, quando você tenta, conhecendo a lei de Deus, se salvar pela obediência à lei, sabendo o que ela exige, é pior ainda, o aguilhão prende mais ainda você. O aguilhão da lei é o pecado. A força do pecado é a lei, perdão. O que Paulo quer dizer com isso? Todo mundo aqui sabe que colar chiclete na cadeira da igreja é errado, não é? Embora a gente sempre encontre chiclete aí na cadeira da igreja colado, né? Né, diáconos? Vocês que o digam, né? Mas é pecado. Agora é interessante que quando a gente põe uma tábua ali, né, um aviso e diz, olha, não grude chiclete na cadeira. O que acontece? Parece que aumenta o número de chicletes grudados na cadeira. Porque quando a lei, o que ela faz? Ela não liberta você do pecado. A lei, ela não vai salvar você, mas ela vai mostrar o seu real estado. É isso que a lei faz, ela mostra o seu estado de rebeldia, ele fica mais claro. Quando você vai numa tribo de índio, ele sabe que não pode matar, ele sabe que não pode roubar, ele sabe que não pode adulterar, mas ele sabe isso pela consciência, sem lei. Mas quando você, que é um cristão, né, ou um judeu, lá naquela época, que tem o decálogo e a lei, isso que está escrito ali, nítido, ó, não roubar, não adulterar, não lançar falso testemunho, e você faz, você torna o aguilhão mais forte ainda. Você se torna mais preso ainda ao pecado e à morte. Então, Paulo faz uma sequência. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. A lei não salva, mas a lei mostra mais ainda o nosso estado. E qual o objetivo dela? Nos levar a Cristo. Mostrar que você precisa de Cristo. Você precisa dele. A lei aponta para Cristo. Corra para Jesus, corra para Cristo. Quando eu leio a Bíblia e vejo todas as exigências, vamos assim dizer, né, que Deus quer de mim, eu corro para quem? Tento fazer propósitos ou tentar lutar contra o aguilhão? Não, eu tento correr para Cristo. Eu faço como Paulo diz em 1 Coríntios, Abba, Pai, e o Espírito ajuda em minhas fraquezas. É isso que a gente procura. Então, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo faz uma pequena conclusão, e a primeira parte dessa conclusão é dizer que quem deu a vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre as exigências da lei, aquele que nos deu a vitória sobre tudo isso, que torna possível o nosso corpo corruptível ser revestido de incorruptibilidade, do corpo mortal ser revestido da imortalidade, da morte ser tragada na vitória. Quem proporciona tudo isso? É Cristo. Por isso que ele encerra dizendo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em Cristo. A sua vitória está em Cristo. A minha vitória está em Cristo. É Ele que nos proporciona isso. Mas numa segunda etapa dessa conclusão, é aquilo que nós temos ali em 1 Coríntios 15, 58, a ressurreição como incentivo à perseverança. Olha o que eu falei no começo, tá? A ressurreição, a glorificação, a vitória de Cristo nos incentiva a perseverar.
ela nos impulsiona a perseverar. Olha o que Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Se terminasse aqui, a gente ia cair nas mesmas exigências da força das leis e das ordenanças, que seriam inúteis. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que há um fundamento para você ser firme e inabalável. Há algo que estimula você. O que é isso? No Senhor, porque o vosso trabalho não é vão. Há uma recompensa que nos estimula a caminhar, que nos estimula a continuar. Que recompensa é essa? Dinheiro? Prosperidade? Não. Qual é a recompensa? A vida eterna. A glorificação, a ressurreição dos mortos, é isso, é essa recompensa que nos impulsiona a trabalhar, que nos impulsiona a servir, que nos impulsiona a perseverar, que nos impulsiona a amar o Senhor. Eu amo o Senhor, porque Ele garantiu a vitória para mim. Por isso que eu o amo, porque Ele me libertou. A figura do homem em pecado é como alguém dentro de uma cela com uma chave, e o cara jogando a chave lá no fundo do oceano, e uma cela que você não poderia se soltar. Esse era o destino do homem. Mas aí vem Cristo, e Ele abre aquela cela. Ele é poderoso, Ele arrebenta aqueles grilhões, Ele arrebenta aquela cela e te dá a liberdade. É Ele que é o libertador, é Cristo que nos dá a vitória. Agora eu abro um parênteses. Por que tem gente que vive pecando e tem uma vida infeliz? É porque entre Cristo abrir a cela e você ser livre, salvo, e você sair de dentro dela, é uma diferença, né? Tem gente que Cristo libertou, que Cristo salvou, que Cristo arrebentou os grilhões. Você é salvo, mas o cara quer ficar lá dentro. Em uma vida medíocre e improdutiva às vezes. E sofrendo, sendo livre como se fosse preso. Vai entender isso, né? Como os crentes às vezes são difíceis, né? Eles são libertos de algo impossível. Eles são livres pelo Senhor. Eles são libertos de forma sobrenatural. O aguilhão do pecado que o prendia à morte é arrebentado. A força da lei é aniquilada. Cristo abre as celas. E você? O que eu convido nessa noite você? Sai da prisão, você já é livre. Viva para Cristo. Mude de vida. Não viva como alguém não salvo sendo salvo. É incoerente. Ou você nunca conheceu a verdade, ou você continua preso, ou então você é salvo, mas é tolo. Desfrute daquilo que Cristo proporcionou na cruz. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Eu quero encerrar, você de pé aí, com alguns textos aqui que eu vou ler, e você vai acompanhar de pé. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Repare, a glorificação está dentro de todo esse processo da salvação. E Deus fala dela como algo que já tivesse sido concluído. Porque para Deus não há como isso não acontecer.
assim como você foi chamado, assim como você foi justificado, você será glorificado. É algo certo. Amém? Outro trecho que eu quero deixar aqui para vocês é Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciais para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não esquecerá de você. Amém? Nenhum serviço para Cristo em vão. E por último, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa é a vida eterna. Nada pode nos abalar. Amém?